Bom dia! Sexta-feira chegou e a gente por aqui com você. Deixa eu dar uma musiquinha aqui pra gente colocar. Vamos lá? Vamos começar a nossa sexta? Esperar o pessoal ir entrando. Bom dia, bom dia, bom dia! Como é bom estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos chegando. Vamos chegando. Deixa eu anotar aqui o que é hoje. Bom dia, meus amores! Bom dia! Vamos chegando para nossa sexta, nossa terapia da sexta-feira. Debbie, que bom que você veio, gata! Vamos chegando! Mãe. Quem é essa mãe? Bom dia, bom dia, bom dia. Quem é essa mãe que você precisa ter dentro de você? Da onde vem essa figura e essa energia de mãe? Você já parou para pensar nisso? Então, eu quero te dizer que toda mãe tem dentro dela uma mulher com muitos medos. Ou toda mulher tem dentro dela uma mãe perfeita, totalmente perfeita. Essa semana foi uma semana de muita reflexão para mim. Foi uma lembrança absurda das minhas maternidades, né? Cada vez que nasce um bebê dentro de uma família, parece que tem vida nova para todo mundo. É ou não é? Minha neta nasceu terça-feira e ontem eu tava falando isso com a minha filha, né? Que deu aquele gás para todo mundo. É vida que começa, né? É o início, é uma centelha ainda de muita vida, de muita energia. Mas aí eu, né, reflexiva como sempre, comecei a refletir e voltar, isso é importantíssimo. Gente, não deixa que isso não aconteça na sua vida. Cada vez que acontece algo que te traz uma lembrança, viva essa lembrança. De repente ficou alguma coisa presa nessas lembranças aí, presa nesse passado. Então você revive, olha e aí solta de novo. Pronto. Tá resolvido. Assim funciona nós, humanos, para que realmente nós consigamos soltar tudo que nos, nos destrói, nos detona. Nós precisamos reviver muitas vezes isso, olhar para isso de uma forma diferente. E eu quero olhar hoje para mãe. Mãe? Que mãe? Você tá louca, Eva? Eu nem tive mãe. Minha mãe foi terrível. Minha mãe brigava comigo o tempo todo. Minha mãe foi abusiva. Pois é, eu sei, a minha também. Minha mãe foi muito difícil. Foi uma loucura de amor e ódio. Ontem, 3 constelações que eu fiz, 3 constelações
As três me disseram uma coisa muito forte sobre a mãe. A rivalidade da mulher e da mãe. Da menina que tá chegando, da menina que tá ocupando um espaço dentro dessa casa como mulher, a energia do feminino que tá vindo junto com essa mãe, essa mulher que já está ali. A rivalidade que é gerada quando nasce uma mulher dentro de uma casa. Gente. E ontem nas 3 constelações eu vi isso claríssimo. Então, existe sim essa rivalidade. Eu sei que existiu comigo. Eu fui a primeira filha, né, mulher. Dizem que meu pai queria muito uma menina. E tinham vindo 2 meninos anteriores. E quando eu nasci, uau, foi festa. Só que pesou demais essa festa em cima de mim. Eu adoeci diversas vezes, né? E meus pais moravam no interior, assim, bem no mato, gente. Não tinha nada. Meu pai tinha cartório no mato. Então, era mato, mato, mato. Não tinha... se eu ficasse doente, eu morria, né? E aí, o que acontecia? Cada vez que eu ficava doente, eu vinha pra cidade e eu fiquei várias vezes doente, tá? E aí, minha tia cuidava de mim. Nessas vezes que eu ficava doente, eu fui me apegando a ela. Então aí era o contrário, cada vez que eu voltava pra casa, eu adoecia porque eu queria minha tia. Essa é a história que eu sei, né? E eu acredito que seja assim mesmo. E daí eu fico pensando assim, minha mãe, né? A princípio era abandono pra mim, era rejeição. A princípio era isso que eu sentia. Minha mãe não me quis, claro que não, imagina. E no finalzinho da vida dela, ela falou pra mim assim, eu só não fiquei com você porque eu tinha medo que você morresse comigo. Você adoecia cada vez que você estava comigo. E eu senti tanta verdade no olhar dela, porque a mãe estava falando, não era a mulher. A mulher, deixa eu te falar, talvez deu graças a Deus, né? Por quê? Porque ela tinha já 2 filhos pequenos, porque meu pai era totalmente abusivo com ela, porque meu pai era violento, porque meu pai bebia demais. E a leoa, ela protege seus leõezinhos, né? Seus filhotes. Nós, mamães, protegemos os nossos filhotes o tempo todo. Então eu tô contando a história da minha mãe porque durante muitos anos, 30 e tantos anos, ela morreu, eu tinha 32 anos. 32 anos. Ela foi uma rivalidade, foi uma briga gigante. Então veja só, existiu a rivalidade porque chegou uma mulher. Então é melhor que essa mulher fique longe realmente, porque aqui é o meu território. Ao mesmo tempo tem a mãe querendo cuidar dessa criança, porque essa criança adoece sempre. Ao mesmo tempo tem a mãe que gostaria muito que o filho estivesse com ela e não consegue. Ao mesmo tempo tem a mulher. Olha a luta que nós mulheres sofremos dentro de nós. Os homens, eles são racionais. É isso. Não tem muita diferença, né? É isso. Por mais que exista emoção num pai, é uma emoção racional. Uma emoção direcionada até, né? Eu vejo, por exemplo, meu filho contando pra mim ontem que sofreu bastante, vendo, né? A mulher sofrer no parto, ela passou mais de 29 horas. 29 horas em trabalho de parto. E isso foi, claro, muito difícil. Muito, que nem ele falou muito. Nossa, mãe, foi traumatizante pra mim. E eu falei, eu acredito. Imagina, né? Vendo a sua esposa, vendo o amor da sua vida sofrer. É muito difícil. Pra mim, isso não é parto normal, tá, gente? Pra mim, parto normal contraiu, deu as contrações, fez tudo certinho, 2, 3, 4 horas, 5 horas no máximo nasceu o bebê. Esse sofrimento de dias, pra mim,
eu, Eva, não acho normal, tá? Eu acho que é um sofrimento pra mãe e pra criança também. Mas cada qual, né? Cada um pensa da sua forma e eu respeito a forma de todo mundo. Mas o que acontece? Mesmo ele vendo a mulher sofrer, né, preocupado com a filha, ao mesmo tempo existe uma razão ali. A mãe é toda emoção. Tem um vídeo, se vocês quiserem, acho que tá no meu stories ainda, que ele fez, da neném nascendo, ela sofrendo. Quando nasce o nenê, o rosto dela, o semblante dela muda totalmente, ela já é feliz. Já existe uma mãe ali, radiante, com a vinda do bebê. Esqueceu, acabou, não teve mais dor. Ontem ela falou, nossa, eu sofri tanto, mas eu nem lembro mais. Um dia depois, 2 dias depois. Mãe é isso, gente. Mãe é isso. Deixa eu dizer pra você, a tua mãe passou exatamente por isso. E a reflexão que eu fiz foi exatamente essa. Eu tive meus filhos todos com parto de cesárea, porque eu tinha um problema sério no meu tampão. Então, a minha primeira filha, ela foi prematura e mesmo induzindo o parto, não tinha contração, não tinha nada, nem dilatação, nem nada. Então, ela quase entrou em sofrimento também, tive que fazer parto, cesárea. E mesmo cesárea, é toda aquela angústia, né? A mãe passa toda aquela angústia do, meu Deus, vai dar certo, não vai dar certo? Será que a criança, como é que essa criança vai vir? Como que vai ser todo esse processo? Será que eu vou dar conta dessa criança? É um novo ser, é uma nova vida. Eu vou ter uma responsabilidade para sempre, né? Ontem a gente estava conversando que quando nasce um bebê, parece que ele sempre existiu naquela família. Parece que ele nunca deixou de existir. É engraçado isso, né? Ontem meu filho disse assim, mãe, existia um buraco que eu não sabia que existia. Eu falei, que lindo, né? Que lindo isso. Hoje eu tô indo pra lá, gente, terminando aqui, tô indo pro Balneário Camboriú, vou mostrar pra vocês de pertinho, minha neta, né? Tudo que tá acontecendo lá, contar pra vocês. Mas é interessante isso, né? Por que isso acontece, gente? Porque nós temos dentro de nós a necessidade de continuar. Não é? Nós precisamos continuar. Nós precisamos estar em vida, continuando. E a mãe é um sinal de continuação. É ou não é? A mamãe traz essa continuidade. Porque ela carrega em seu ventre, né, o continuar dessa espécie. Então, é muito forte isso. E todas as mães. Ah, mas ela nem queria o bebê nasceu, ela nem olhou pro bebê e o bebê foi embora. Vamos pensar nessa mãe. Ela teve os 9 meses de tortura, tá? Porque por mais que ela não queira esse bebê, que eu não acredito nisso, ela passou pelos medos, ela passou pelas dificuldades, ela passou pelos transtornos, ela passou pelo hormônio dela, os hormônios dela modificando dentro dela o tempo todo. É ou não é? Ela passou por tudo do mesmo jeito. E depois essa criança veio e foi, ela iniciou a culpa. Ela nem tem culpa, ela tem. A mãe tem. A mulher sabia exatamente o que ela queria. A mulher não precisava dessa criança, não podia ficar com essa criança. A mãe não. A mãe queria muito estar com essa criança. E ela não deu conta de estar com essa criança. A Debbie fala que o julgamento nos impede de compreender as circunstâncias. Perfeito, Debbie. É isso mesmo. Quando nós julgamos alguém, nós não conhecemos esse coração. Você acha que você conhece o coração da sua mãe? Você acha que profundamente você sabe quem é essa mulher, essa mãe? Você sabe exatamente o que essa mulher passou na vida dela até chegar você?
Eu tenho certeza absoluta que não. Absoluta. Sabe por quê? Porque exatamente no teu nascimento nasceu a sua mãe. Até então existia só uma mulher com medo, com dificuldade, com indecisões, com frustrações, com cargas emocionais que ela não entendia, que ela não entende talvez até hoje, né? Com ter que tomar resoluções e decisões. Gente, é muito difícil. Eu falei pra vocês que eu revi, né, as minhas gestações, porque todas elas foram muito complicadas. Primeira gestação da minha filha, eu queria demais uma filha. Ai, eu queria muito. Vocês não têm ideia. E queria uma menina e eu tinha certeza que eu tinha feito uma menina. Eu fui lá, fiz o exame, fui lá, comprei o brinco e fui no médico dizer pra ele que eu tava grávida. E ele disse, Eva, não acredito, não compra nada, você tá doida. Não, pode ser um menino. Eu falei, não, doutor, é uma menina. Eu sei que é uma menina. É uma menina. E nasceu a minha Cassie. Mas nasceu de 7 meses, de 8 meses. E foi difícil demais. E foi muito torturante pra mim. Foi uma gestação feliz, porque eu queria muito. Mas foi depois da gestação muito difícil, porque, meu Deus, ela ficou no hospital, eu vim embora. Tudo aquilo foi traumatizante, foi difícil, foi muito penoso pra mim. A mãe chorava o tempo todo, eu chorava. Eu ia ver ela lá no hospital, porque eu ia lá para amamentar ela, e eu olhava ela dentro daquela incubadora, e eu já chegava chorando, desesperada. Eu olhava as coisas dela dentro de casa, porque a gente tinha arrumado tudo bonitinho, primeira filha e tal. Ai, aquilo me dava uma tristeza absurda. A mãe chorava tanto. Aí meu segundo filho, eu morava no Mato Grosso. Eu não tinha quem cuidar dos meus filhos. A Cássia tinha 2 aninhos e eu engravidei. E eu trabalhava fora e eu trabalhei o quanto eu consegui. Com 7 meses o médico disse, para tudo, porque senão o bebê nasce antes. E aí eu tive que parar com 7 meses e sossegar. E ficar em casa com um bebê de 2 anos e grávida, um calor terrível, longe de todo mundo. Tava meu pai, meus parentes lá. Eu assim, agradeço demais minha tia, meu tio, principalmente meu tio que me visitava todos os dias, que morava pertinho da minha casa, né, que era cunhado do meu pai. Mas cada um tinha sua vida e eu me sentia muito sozinha. E meu bebê nasceu e eu tive que cuidar dele, dos 2, sozinha. Em uma semana eu tava lavando roupa com cesárea. Então assim, foi muito traumatizante também, foi muito difícil, foi muito pesado pra mim. Foi aquela mistura dentro de mim de amor, porque eu amava ser mãe. Eu sempre falava que o momento mais lindo da minha vida, os momentos mais lindos da minha vida foram as minhas 3 gestações. Eu me sentia plena, me sentia completa. Ao mesmo tempo, aterrorizada com tudo. Minha última filha foi uma filha que não foi planejada, né? E nasceu. E foi muito difícil pra mim, porque muitas pessoas não aceitavam a minha gestação. O que eles tinham com isso? Quem criou ela fui eu. E sozinha ainda por cima. Olha só, gente. Por isso que eu digo, não. Eu tô falando pra vocês uma coisa que eu vivi. Não olhe o que os outros falam. Não perceba o que os outros falam. Minha filha eu criei sozinha. E ela com muitos problemas de saúde. Muitos, assim, graves mesmo, né? E eu que me virava, e eu que corria, e eu que ia, e eu que fazia, e eu que dava conta, e eu que dei conta 25 anos da vida dela, porque ela morou comigo. Mas foi muito difícil. Ela também, eu tive que segurar ela, né? No 7º mês eu parei tudo, não podia andar uma quadra, tinha que ficar quietinha o máximo possível para que ela não nascesse, porque o médico já tinha visto que ela tinha um problema. Ela nasceu com uma abertura na espinha e aí eu precisava cuidar dela.
Essa era a mãe, essa era a mulher. Essa era a confusão mental que eu tive. Então, e tudo isso veio à tona agora, né, com o nascimento da minha neta. Cada neto meu que nasce, eu revivo muito essas emoções. Hoje, claro, com muito menos dor, mas eu não vou dizer para vocês que não existe ainda. Muitas coisas eu ainda me trabalho muito, né? A gente se trabalha o tempo todo. Nós estamos num processo de evolução. Não é uma coisa terminada. Só termina realmente com a perfeição. Quando eu chego na perfeição. Qual é a perfeição? A morte. Aí termina. Aí encerra. Então todas nós estamos num processo. E quando a gente vive esse lado materno, porque nós iniciamos esse olhar de maternidade com a nossa mãe. Não tem como começar do nada, do zero. Nós iniciamos esse processo olhando para nossa mãe. E quando nós não queremos olhar para nossa mãe, nós não conseguimos olhar o materno dentro de nós. E eu já escutei tanto isso no meu consultório, eu já escutei tanto isso, né, quando eu atendo as pessoas. Eu não quero ser a mãe relapsa que a minha mãe foi. Não. Eu crio meu filho, eu dou todo o amor, todo o carinho, porque minha mãe não me deu nada disso, Eva. Eu fiz exatamente isso. Eu também quis ser assim. Eu também quis ser perfeita para os meus filhos. Eu também quis ser a supermãe por causa de tantas e tantas coisas que a minha mãe não fez para mim. Só que depois, quando a gente vai tomando consciência sistêmica, a consciência sistêmica é linda, a gente vai entendendo dentro da gente que tá tudo certo, que eu tive exatamente a mãe que eu precisava ter, que ela é exatamente da forma que tem que ser, que na perfeição divina, existe um porquê sempre. E quando nós acreditamos nesse divino, nós acreditamos nessa energia, nós acreditamos em tudo isso que chega até nós, nós acreditamos que tudo está exatamente da forma que tem que estar. Que nada, mas exatamente nada, está diferente do que é, do que tem que ser. Então, eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão e vou deixar uma tarefa. Toda sexta é uma tarefa. Tarefa de final de semana para vocês. Para segunda a gente conversar de novo. Olhe para sua mãe hoje. Olhe para ela. Mas olhe para ela dentro de você. Dentro de você. A Rita pergunta, quando a filha casada decide não ser mãe, foi falta de amor da mãe dela? Não, amor, não necessariamente. Muitas vezes o que acontece é que existiram, por exemplo, ontem eu fiz uma constelação e nem foi pra isso, gente. Mas depois ela me mandou uma mensagem. Eva, eu não quero ser mãe por causa disso? Porque que a gente olhou ali, o que apareceu? Uma mãe que entrou em depressão pós-parto e matou o filho. Então, as mães têm medo de matar os filhos, né? No sistema dela, isso. E então, as mães repudiam os filhos. Claro que ela repudia ser mãe. Mas não é porque ela odeia ser mãe, porque ela não quer essa criança, porque ela... Não, é porque internamente ela se linka a algo que dói, que machuca. Ela não quer fazer a mesma coisa. É inconsciente, tá? Então é importante isso. Miriam, hoje posso ver o quanto nossas mães dedicaram por nós e o quanto elas se podaram, acho, para nos oferecer o melhor. Perfeito. Concordo totalmente.
No mundo há 50 anos atrás, gente, há 40 anos atrás, né? As mães foram guerreiras demais. Elas não tinham todo esse nosso desenvolver agora, não é verdade? Não tinham, não existia isso. O que existia, gente? Existia dor. Existia muita dor. Existia muito medo. Existia, meu Deus, elas sofriam pra caramba pra ganhar seus bebês. E assim, muitas e muitas e muitas ganhavam seus bebês em casa. Em casa. Não iam pro hospital. E se ia pro hospital, sofria pra caramba. Então olha o trauma que era ter um filho. Era traumatizante demais, gente. Demais. Se hoje a gente percebe, por exemplo, a minha nora sofreu pra caramba pra Noah nascer, né? Vocês imaginem como era antigamente. E minha nora, meu filho, eles estudaram, leram muito, né? Fizeram até curso de pais, né? Pra ter essa criança. Mas a prática mesmo é sentida. A prática é outra história. Nossa, eu visualizo toda a história da minha mãe. Você não tem ideia o que ela passou. Nem vai ter nunca. Porque a prática, o dia a dia, o que ela passou realmente, você não sabe. Você não tem ideia. E nunca vai ter. É louco isso, né? Mas é. Vocês acham que alguém, de repente o marido de vocês que está ali do lado de vocês há 30 anos, sabe exatamente o que se passa dentro do coração de vocês? Nunca. Nunca. Quem sabe da gente é a gente. Quem sabe da nossa dor somos nós. Eu posso aqui falar, né, o que eu estudei, anos e anos, 30 anos de estudo, muitas coisas que eu vi, que eu presenciei, muitos exemplos, muitas técnicas, muitas teorias, muito, mas nunca vou conseguir chegar exatamente ao que você está sentindo. Nunca. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque cada um tem em si algo muito especial e muito próprio. Eu não vou nunca imaginar mais perto possível do que minha mãe sentiu. Não consigo. Vocês estão entendendo? É muita loucura, gente. Eu quero que final de semana você busque a tua mãe dentro de você. Vai lá dentro, lá no teu íntimo e traz essa mãe, mas traz ela com força, com vontade. Você que é mãe também, entenda as coisas que você passou na sua gestação, que você passa com seus filhos, sua mãe também passou, talvez até mais e muito mais do que você. Então, antes da gente julgar, de criticar, de jogar pedra, de bater na cara, porque a gente bate muito na cara da nossa mãe, hein? Pá, muito. Olhe para ela. Olhe para todas as dores que ela teve. Você é mulher. Como que uma mulher pode ser rival de outra mulher? Como que uma mulher que tem dores, que tem mágoas, que tem frustrações, pode bater de frente contra... Eu não consigo acreditar nisso. E quando a gente inicia nosso processo de rivalidade com a nossa mãe e continua com as outras mulheres. Vocês já perceberam isso? Por que as mulheres se debatem tanto? Se maltratam tanto umas às outras? Uma quer puxar o tapete da outra, outra quer tomar o marido, quer tomar o namorado, quer... Por que isso acontece? Porque iniciou esse processo com a mamãe. E tá aí. Você continua sendo a rival da mãe em outras mulheres. Vamos curar isso dentro da gente. Vamos fazer uma parceria bem forte.
Vamos olhar para outra mulher sem julgamento, sem crítica e reconhecer a mulher nela. Gente, isso é forte, hein? Porque sabe o que acontece? Você está sendo o rival das suas filhas. Você está começando a briga com as suas filhas. E você está ensinando suas filhas a brigarem com essas mulheres lá fora. Então, esse final de semana, eu quero demais que você olhe para a mamãe que está dentro de você. E aí, segunda-feira, a gente vai falar sobre isso, sobre essa rivalidade. O que isso acarreta na nossa vida. Segunda-feira, 7h57. Gente, eu tô terminando aqui, tô concluindo, terminando de organizar minhas coisas. Vou para Balneário Camboriú, vou visitar minha neta, vou conhecer minha descendência e quero mostrar para vocês tudo isso. Então, veja meus stories, participa aí, fica atenta, porque vocês precisam comigo fazer todo esse caminho. Eu amo mostrar pra vocês como que é o meu dia a dia, como que é a minha vida. Às vezes eu não consigo, gente, porque eu trabalho pra caramba. Eu atendo uma pessoa, já começa a outra, atendo uma pessoa, já começa a outra. Mal consigo postar alguma coisa. Mas quando eu posso, eu quero que vocês estejam comigo na minha vida. Essa é a minha realidade. Vocês vivem a minha realidade todos os dias, não é verdade? Vocês, quem me acompanha, quem me segue, vive a minha realidade. Qual que é a minha realidade? É isso, meus filhos, meus netos. Essa é a minha vida. Né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, mas eu também tenho minha vida. E eu quero partilhar essa vida com vocês. Né? Eu conto as minhas histórias para vocês. Não é pra, coitadinha da Eva. Não, ao contrário. É para vocês verem que vocês têm uma história e que tá tudo certo, vocês conseguem. Eu consigo hoje olhar para toda essa minha história, né, de ser mãe ou da minha mãe, hoje com muita leveza, com muito amor. Então eu quero ensinar você a olhar também, tá bom? Então fiquem junto comigo, hoje o dia todo, eu vou sair daqui a pouquinho, eu sempre vou bem tranquila, bem lenta, tá? Vou contando pra vocês a viagem, vou contar quando eu chegar lá como é que vai ser, tá bom? E aí vocês ficam comigo porque vocês vão conhecer comigo a minha neta. Juntinho. Vou fazer um vídeo pra vocês conhecerem ela e a gente vai juntas olhar pra tudo isso, olhar pra essa maternidade. Combinado? Gente, fica comigo. Um final de semana incrível pra todo mundo. Amo demais vocês, demais, demais, demais. E eu quero despertar essa mulher linda que você tem dentro de você de uma forma totalmente diferente. Totalmente. Tá bom? Gratidão, meus amores. Ó, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso. Beijo, beijo, beijo.